Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro do ano 2023. 7 de setembro, feriado, chovendo aqui na cidade de Cacique, Rio Grande do Sul, frio. Desfile, logicamente, hoje não vai ter aqui na cidade, dado a situação do tempo. Hoje está comemorando-se um ano mais de liberdade da independência do Brasil. Eu sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Logo ela é retransmitida para os diferentes grupos das redes sociais, assim como também vai estar ali no nosso canal no YouTube, onde convidamos você para que você passe para o YouTube, ali deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, nos apoie nesta missão de levar a mensagem da palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O objetivo do Ministério Vindos do Pai é levar uma palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira clara, que você, que eu, que todos nós possamos entender e compreender. O que está acontecendo nos nossos dias de hoje? Nossos dias de hoje, a palavra de Deus está sendo mal interpretada, está sendo pregada de uma maneira totalmente diferente daquilo que ela realmente é. Às vezes eu fico pensando, que pensaria Paulo, que nós escreveria Paulo, que nós escreveria Pedro, Tiago, nestes dias de hoje no qual nós estamos vivendo. Aquilo que lá no início, lá no passado, no começo da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no século I, eles tanto combateram, tanto exortaram, deixaram os escritos, deixaram suas epístolas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós pudéssemos ter certeza, convicção, fé, ter uma luz, uma lâmpada que iluminasse nosso caminho, para nós poder transitar em fé e nós transformar assim em homens e em mulheres mais do que vencedores, conforme o próprio apóstolo Paulo escreve no livro de Romanos, capítulo número 8. Enfim, a palavra de Deus, ela está sendo nos nossos dias de hoje adulterada. A apostasia entrou dentro da igreja. Temos apostasia presente, é o pão de cada dia. Estamos vivendo, principalmente no que nos concerne a nós, aqui no Brasil, a igreja vai de escândalo em escândalo. Basta dar umas olhadas nas redes sociais de que homens, supostamente pregadores do Evangelho, buscando seu espaço na mídia, buscando seu espaço nas redes sociais, procurando likes, procurando seguidores, se levantam um contra os outros, falando toda classe de barbáries uns contra os outros. A igreja, ela está sendo perseguida hoje, está, mas também ela está sendo perseguida de dentro da própria igreja também. No começo, quando começou lá no livro de Atos, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela foi perseguida primeiramente pelos judeus, logo pelos romanos. Hoje tem países onde todas as religiões são permitidas, menos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, todas as religiões têm liberdade de expressão e podem falar aquilo que elas bem quiserem, menos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora, não bastasse esta perseguição, esta espécie de censura com respeito à palavra de Deus, também a igreja se persegue uns aos outros dentro da própria igreja do Senhor. É tempo de nós voltar à essência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ontem nós ficamos em Efésios, capítulo 6, a partir do verso número 10, onde ele nos fala, no versículo 11, de nós nos revestir de toda a armadura de Deus, para poder enfrentar, para poder resistir, para poder vencer, para poder estar firmes e não cair nas astutas ciladas do diabo. E muitos têm caído nas astutas ciladas do diabo. Ele começa te dando, como poderia dizer, começa te dando fama, começa te dando seguidores, começa te dando fama, assim, das redes sociais. E essa fama começa a subir para a cabeça. E as pessoas começam a auto-enganar-se a elas mesmas, pensando que elas têm capacidade, pensando que elas são os tal, pensando que elas estão ali nessa situação, estão ali nesse patamar, graças à sua capacidade, deixando de lado a presença de Deus, deixando de lado a presença do Espírito Santo de Deus, que é o que nos dá o discernimento, que é o que nos dá a sabedoria, que é o que nos leva a toda verdade. E vão caindo nas astutas ciladas do diabo. Por fama, por dinheiro, lamentavelmente também, não podemos deixar de falar disto, que por dinheiro, por encherem os seus cofres, por terem dinheiro, por terem fama, estão caindo nas astutas ciladas do diabo. O que aconteceu? A palavra de Deus, quando ela começa a falar da armadura, de como nós vestirmos da armadura de Deus, antes ela vai nos dizer que a nossa luta é contra os principados, contra os potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestes. Ali é onde está a nossa guerra, onde está a nossa luta. A minha luta não está contra o irmão fulano de tal. A minha luta não está contra a irmã. A minha luta não está contra meus familiares. A minha luta não está contra os seguidores. A minha luta não está contra aqueles que se inscrevem, que curtem, que seguem, por exemplo, a nossa página do Ministério Vindos do Pai. Não somos muito, mas também não somos pouco. E nós sentimos realizados, satisfeitos, agradecidos a Deus por nós poder estar cada dia aqui levando uma palavra de Deus para você, para que essa palavra ela venha chegar, ela venha trazer transformação, ela venha trazer cura, ela venha trazer libertação na sua vida, mas que também a palavra possa confrontar o seu e os meus pecados, que através da palavra de Deus nós venhamos ser confrontados com o pecado e que, ao ser confrontados, venha produzir em nós arrependimento. Uma palavra que está deixada tão de lado dos púlpitos. O apóstolo, João Batista, quando ele começou a sua pregação, a primeira palavra que saiu da sua boca foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependimento, arrependimento. Arrependimento é o que nos fala o Evangelho. Arrependimento de quê? Dos nossos pecados. Arrependimento dos nossos pecados, das nossas falhas. Que nós possamos vigiar, que nós possamos estar firmes, para poder resistir às ciladas astutas do inimigo que ele levanta contra as nossas vidas. Versículo 13 do capítulo número 6, o apóstolo Paulo ele nos recomenda:
a tomar toda a armadura. Ele vai dizer toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Armadura de Deus. Bom dia, nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi. Grande abraço para nossa irmã, para seus familiares, para seus filhos, para seu esposo. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta fria e possivelmente chuvosa manhã do 7 de setembro aqui na cidade de Cacequi. Que Deus venha abençoá-la. Portanto, a palavra de Deus, ela nos exorta a resistir, a estar firmes. No verso 14, que nós lemos ontem, ela novamente vai nos falar de estar firmes, tendo cingido nossos lombos com a verdade. Aí é onde está todo o segredo do que está acontecendo hoje. O homem tem deixado de amar a verdade. A verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em toda a história da humanidade, não teve absolutamente ninguém, nenhum líder religioso, em toda a história da humanidade, que tivesse a ousadia, o atrevimento de ter falado o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou. Questionado pelos seus discípulos, ele disse a seguinte frase, em João capítulo 14, verso número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. No mesmo Evangelho de João, versículo número 32 do capítulo número 8, um versículo que se tornou, que ficou popular, mas lamentavelmente através da política, onde diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem algumas seitas que também utilizam, o que é uma seita? São aqueles que não seguem a palavra de Deus, são aqueles que não têm a palavra de Deus como a máxima autoridade, são aqueles que escolhem algumas passagens da palavra de Deus para formar o seu próprio grupo religioso, deixando de lado a verdade que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso número 32 do capítulo 8 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo número 36 do mesmo capítulo, a palavra de Deus está dizendo da seguinte maneira, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, cingindo nossos lombos com a verdade. A verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que pode nos libertar. É Ele que pode nos dar a vida, e a vida em abundância que a palavra de Deus promete. Quando nós entendemos e compreendemos quem é realmente Jesus Cristo e que Ele habita em nós pela fé, como diz o apóstolo Paulo no capítulo número 2, verso número 20 da Epístola aos Gálatas, que Cristo vive nele pela fé. Já não vivo eu, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Cristo deve de viver em nós. Agora, para Ele viver em nós, este templo, este coração, este templo do Espírito Santo tem que estar limpo, tem que estar purificado, tem que estar com seus lombos cingidos com a verdade. Logo, nós falamos ontem, vem a coraça da justiça. Vem a coraça da justiça. A coraça da justiça, ela vai proteger o nosso coração. Do nosso coração é que emana a vida. Estamos falando de sentimentos, estamos falando de emoções, estamos falando de caráter, estamos falando de personalidade. Nosso sentimento, nosso caráter, ele deve ser moldado, ele deve ser transformado ao caráter de Cristo.
Se falamos como o apóstolo Paulo, Cristo vive em mim, nós devemos de agir como se Cristo agisse. Às vezes, nós ouvimos a expressão de algumas pessoas que dizem o seguinte, assim, mas eu não sou Jesus. Sabe de uma coisa? Jesus viveu como homem sobre esta terra, sobre este mundo. Ele esteve como homem, ele foi 100% Deus e 100% homem. E tudo que ele sofreu na carne, ele sofreu na sua humanidade. Jesus jamais utilizou a sua parte divina para poder satisfazer a sua própria vida, ou para tirar proveito dela. Não, ele suportou tudo, tudo. Ele combateu o bom combate, como diz o apóstolo Paulo. Ele se esvaziou de tudo para ir a uma cruz a morrer por você e por mim, para que nós pudéssemos ser justificados perante Deus. Aqueles que não eram povo, que éramos nós, passamos a ser povo de Deus. Fomos enxertados no povo de Deus através do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Isaías, o profeta Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Romanos, capítulo 6, vai dizer que a paga do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é vida eterna. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Porém, nós nos justificamos agora perante Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor possa proteger o nosso coração, que o Senhor possa tomar conta dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Entregamos nós para Deus os nossos sentimentos, as nossas emoções? Quantas pessoas dizem, eu nasci assim e vou morrer assim? Meu amigo, meu irmão, você não tem uma expectativa de mudança? Você não quer mudar a sua vida? Não quer mudar a sua maneira de ser? Não quer mudar a sua maneira de comportar-se? Não quer mudar até a sua maneira de falar? Pois tudo é possível em Cristo. Às vezes falamos, tudo eu posso naquele que me fortalece, mas não podemos mudar a nossa própria vida, porque não permitimos que o Senhor mude. Ou está faltando intimidade, relacionamento com Deus, com a sua palavra, para entender, para compreendê-la, para colocá-la por obra. Pareceria muito fácil eu estar falando desde aqui isto, mas é um processo de Deus nas nossas vidas, que nós vamos transformando no nosso dia a dia, à medida que vamos entendendo, que vamos compreendendo a palavra de Deus. Agora nós somos justificados. Agora nós temos a coraça de justiça, que protege órgãos tão importantes do nosso corpo, como o coração, os rins, os pulmões, enfim. Possamos, sim, revestir-nos da justiça de Deus e não da nossa própria justiça. Porque a nossa justiça, ela é falha. Ela é falha. Que Deus venha tomar conta das nossas vidas e que possamos nos justificar perante o Criador, perante o Deus Pai, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Cristo não existe justificação. Sem Jesus de Nazaré nas nossas vidas não existe justificação. Nós não vamos ser justificados por obras. Nós vamos ser justificados pela fé. E a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele o que morreu, o que se esvaziou a si mesmo, o que se entregou, o que morreu numa cruz,
ao que ressuscitou o terceiro dia, e hoje ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por você e por mim. E não existe outro nome dado aos homens, nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum, em que os homens possam serem salvos, a não ser através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E continua então a palavra de Deus dizendo: cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça de justiça, e calçado os vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Algo tão importante que era para o soldado romano. As sandálias que eles usavam. Elas eram firmes. Elas eram bem firmes. Imagine alguém ir para a batalha, para a guerra, e que seus calçados não o ajudassem, ou que ficassem apertados, que ficassem grandes. Você já, por acaso, alguma vez na sua vida, teve uma pequena pedra no seu sapato? Pedrinha pequenininha, minúscula. E como incomoda. Como incomoda e como faz nos sentir mal. Como faz que venhamos sentir-nos mal. Olhamos para todo lado, queremos tirar aquela pedra, mas temos vergonha de tirar o calçado na rua, ou no ônibus, ou na praça, ou onde nós estivermos, porque as pessoas estão olhando. Aonde estão levando os meus e os seus pés? Aonde nos levam os nossos pés? Calçado vossos pés na preparação do Evangelho de paz. De onde chegamos? Levamos paz? Sabe, a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, verso 22, ela nos fala dos frutos do Espírito. Sendo o primeiro grande fruto o amor. Logo vem templança, benignidade, bondade, paz. É um fruto do Espírito Santo de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que, e prestem bem atenção nisto, a palavra de Deus nos fala dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. Para ter os frutos do Espírito, é necessário que eu tenha o Espírito Santo em mim. Não é verdade? E se fala do batismo no Espírito Santo. A evidência de falar em novas línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. Ou seja, falar em novas línguas é a evidência de que somos batizados no Espírito Santo de Deus. Agora, se somos batizados com o Espírito Santo de Deus, nós devemos de produzir frutos. Devemos de produzir frutos. E Jesus nos alerta sobre isto em João capítulo número 15. Porque ele é a videira verdadeira. Aquele pâmpano, aquele ramo que não produz fruto, será cortado e será jogado no fogo. É o que Jesus nos ensinou. Pessoas que são batizadas no Espírito Santo de Deus, elas deveriam de produzir os frutos do Espírito. Entre eles, a paz, que é o que nós estamos falando aqui. Quando você chega num lugar, você leva a paz. É muito comum nós passar na rua e nós cumprimentar com a paz do Senhor. Não é verdade? Mas eu tenho realmente essa paz para poder dar? Jesus falou no Evangelho de João que ele deixava a sua paz. A minha paz eu deixo, a minha paz eu dou. Não como o mundo dá, disse Jesus.
Porque a paz do mundo ela é fictícia. A paz do mundo ela é mentirosa. A paz do mundo ela é enganosa. Agora, a paz que nos dá o Senhor Jesus Cristo, ela sobrepassa todo o nosso entendimento. Ela tem muito a ver com a promessa do Senhor de João, capítulo 10, verso 10, onde ele disse que eu vim para dar vida e vida em abundância. Quando temos a paz de Deus no nosso coração, nós temos essa vida em abundância no nosso ser, na nossa vida. Aonde estão levando nossos pés? Estamos levando o Evangelho do Senhor? Ou nossos pés estão nós levando-os por caminho da maldade, por caminho da discórdia? Às vezes ficamos pensando como é possível que pessoas proclamam aos quatro ventos de que são batizados no Espírito Santo de Deus, mas não têm paz no seu próprio coração, nem transmitem paz para ninguém. Convenhamos que a paz é um fruto do Espírito Santo de Deus. Então esse fruto deve ser manifesto na minha vida. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque a figueira não tinha fruto. Por que Jesus foi buscar fruto naquela figueira? Porque ela tinha folhas. E quando a figueira tem folhas, ela produz frutos. Agora nós temos uma figueira aqui em casa e ela já está produzindo folhas. Logo, logo vão aparecerem os frutos. Agora, tem muitas pessoas que são somente folhas e não têm fruto. Elas aparentam algumas coisas. Você vê pessoas que falam em línguas na igreja, na rua, na rádio, na televisão, nas redes sociais. Elas falam duas palavras que possamos entender e logo continuam falando em línguas. Mas, e cadê os frutos do Espírito dessas pessoas? Será realmente o Espírito Santo? Ou será algo assim como carnalidade? Será a carne que está aparecendo? São figueiras cheias de folhas, porém sem frutos. Aonde estão levando os nossos pés? A orar por o enfermo? A visitar a viúva? A visitar o órfão? Aonde estão nós levando os nossos pés? Para anunciar o Evangelho? Para levar uma palavra de fé e de esperança para aquele que está sofrendo? Ou para levar fofocas? Aonde estão nós levando os nossos pés? Está dizendo a palavra do Senhor: calçado vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Qual é o calçado que você usa? É o calçado do Evangelho da paz? Ou você tem alguma pedrinha dentro do seu sapato que está incomodando, que não está permitindo que seus passos venham serem perfeitos, que seu caminhar venha a ser perfeito, que o seu caminhar venha a ser em santidade e em integridade perante Deus e os homens? Aonde estão levando os nossos pés? Hacia onde nós estamos caminhando? Quando falamos, a paz de Cristo seja sobre a vossa vida, ou a paz do Senhor, estamos realmente falando daquilo que nós temos, ou é uma simples expressão? Oremos nesta manhã. Pai eterno e meu Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te, quero glorificar-te.
Quero exaltar o teu santo e soberano nome, meu Deus. Agradecer-te, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor eterno, que a tua glória, que a tua paz esteja nos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos, Senhor amado, através do nosso testemunho, ganhar almas, Senhor, para o teu reino. Senhor, que nossos pés nos levem, ó Deus, para anunciar o Evangelho. Que nos levem, Senhor eterno, a lugares onde é necessidade de que pessoas venham ouvirem a tua palavra. Senhor, eu quero louvar-te, eu quero adorar-te, eu quero glorificar-te nesta manhã, ó Deus, porque tu eres um Deus santo, porque tu eres um Deus de poder, porque tu eres um Deus de glória. Senhor, a minha alma te louva nesta manhã, ó Deus, e te agradece por os teus cuidados, pela tua bondade. E oro, Senhor, a favor de cada um dos meus irmãos nesta manhã, ó Pai. Senhor, eu quero apresentar-te a nossa irmã Maria e a sua família, que ela está conectada conosco nesta manhã, ó Pai. Senhor, que tu venhas abençoá-la, que tu venhas ouvir as suas orações, Senhor amado. Que tu venhas, Senhor Deus, trazer resposta para ela, ó Pai. Que os desejos do seu coração, Senhor, aqueles desejos de paz, aqueles desejos, Senhor Deus, de salvação para a sua casa, para a sua família, venham tornar-se realidade sobre a vida dela, ó Deus. Senhor, eu quero louvar-te, Senhor, e agradecer-te por este dia. Senhor, hoje é feriado aqui, Senhor, do Brasil. Mas muitas pessoas, tanto no Brasil como fora do Brasil, estão trabalhando e estão sendo direcionadas para os seus trabalhos, ó Pai. Vem abençoá-los, vem guardá-los, vem livrá-los de toda sorte de maldades, ó Pai. Senhor, abençoa as crianças, aos jovens, aos adolescentes. Livra-os, ó Pai, de todo homem e de toda mulher perverso. Meu Deus, oramos nesta manhã, ó Pai, pela nação brasileira, meu Deus, que está comemorando a liberdade, a independência. Pai eterno, que tu venhas, Senhor Deus, olhar para esta nação, ó Pai, e para esta cidade, para este município de Cacequi, ó Deus. Senhor, que a liberdade, Senhor eterno, seja permanente neste país e nesta cidade, meu Pai. Senhor, que a tua palavra possa correr livremente, meu Deus, pela nação brasileira, em especial maneira aqui na cidade de Cacequi, meu Pai. Oramos, Senhor amado, e pedimos para que tu venhas trazer salvação, para que tu venhas trazer libertação e cura nesta cidade, meu Pai. Senhor eterno, eu quero agradecer-te nesta manhã, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, terminaremos com esta mensagem sobre a armadura de Deus. Que a graça, que a paz, que a misericórdia e a bondade do nosso Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.